Olá, pessoal. Eu sou a professora Mona Lisa, preceptora do PIC. Como vocês me conhecem, né, eu já dei outras conferências no PIC nessas etapas que iniciam a partir das 5, né? E hoje eu vou conversar com vocês acerca da assistência à saúde de crianças negras e indígenas e suas vulnerabilidades. E para a gente começar, vamos falar qual vai ser esse conteúdo que a gente vai estar discutindo algumas questões hoje, né? Então, nós vamos discutir as situações de vulnerabilidade de crianças, atenção à saúde de crianças indígenas, atenção à saúde de crianças em situação de rua, atenção à saúde de crianças de famílias privadas de liberdade, atenção à saúde de crianças negras, quilombolas, do campo e residente nas águas e nas florestas, prevenção e promoção da saúde de crianças indígenas, a criança de risco, a vigilância do crescimento, prevenção das deficiências na população indígena, saúde bucal, vigilância da situação vacinal, prevenção de acidente e trabalho infantil. Então, na semana passada, vocês tiveram uma conferência com a professora Roselma, e nessa conferência ela falou sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, a PNAISC, né? E dentro dessa política, nós temos alguns eixos estratégicos, né? Acredito que ela deva ter comentado acerca de cada um desses eixos, né? Não tão aprofundadamente, de forma tão aprofundada, mas acredito que ela tenha ao menos citado quais são esses eixos. E hoje, mais em específico, nós vamos conversar acerca do eixo estratégico número 6, que justamente fala da atenção à saúde de crianças com deficiência ou situações específicas e de vulnerabilidades. Só que nós vamos focar, né, nessas situações específicas e nas crianças de vulnerabilidade. Então, esse eixo dentro da política, ele consiste na articulação de um conjunto de estratégias intrasetoriais e intersetoriais para a inclusão dessas crianças nas redes temáticas de atenção à saúde, mediante a identificação dessa situação de vulnerabilidade, né, ou risco de agravos e adoecimento, né, reconhecendo essas especificidades deste público para uma atenção resolutiva, né. Então, dentro de todos os dentro dessa política, né, tem um eixo estratégico para tratar dessas questões mais específicas, né, para melhora, né, da saúde dessas crianças e para que exista uma atenção mais resolutiva, né, dentro das redes de atenção à saúde, conforme a professora Roselma disse, falou da política, né, e como que a criança entra dentro das redes de atenção à saúde, né, que é um modelo que a gente trabalha dentro do Sistema Único de Saúde. Mas, para isso, a gente precisa compreender um pouco do que se trata o termo vulnerabilidade, né, e como que a gente estuda a vulnerabilidade em saúde, né, o que é essa vulnerabilidade em saúde? Então, primeiramente, para a gente falar, o termo vulnerabilidade é um termo interdisciplinar, né, aplicável em diferentes campos temáticos, e ele geralmente vai remeter ao sentido de fragilidade. Então, quando a gente ouve essa palavra vulnerabilidade, imediatamente a gente pensa, né, por conta desse termo e do seu significado em fragilidade, né, e juntamente com a questão da fragilidade, vem também a questão do risco, tá? E na área da saúde, o conceito de vulnerabilidade, ele tem presença tanto na bioética, quanto na saúde mental, na saúde ambiental e na epidemiologia. Então, é muito comum a gente utilizar esse conceito dentro dessas áreas da saúde. E o direito, gente, ele traz, né, que o conhecimento de pessoas que tem a sua capacidade de agir e se defender enfraquecida por razões biológicas sociais, gera postura que procuram garantir direitos para quem necessita proteção diferenciada. Né? Ou seja, dentro do direito, o conceito de vulnerabilidade é o conceito que pensa
naquelas pessoas que que necessitam de uma proteção diferenciada para que seus direitos sejam garantidos, né? E a vulnerabilidade de saúde, gente, ela é constituída pela interação entre o contexto social, cultural, político, econômico e ambiental entre si e entre os aspectos individuais, criando condições que favorecem certos riscos ou as ameaças em saúde, né? E os fatores que influenciam na vulnerabilidade em saúde, eles são chamados de determinantes, né? Segundo a Política Nacional de Promoção da Saúde, os determinantes sociais são diferenças nas condições e nas oportunidades de vida que podem gerar desigualdades injustas e evitáveis. Então, nós temos um modelo aí dentro da área da saúde, né, que falam sobre os determinantes de saúde, né? Ou seja, o que pode determinar que uma pessoa possa vir a adoecer dentro do seu contexto que ela vive, né? Então, nesse modelo proposto por dois autores, né, eles trazem, né, de uma parte, né, que é mais individual, né, então, quando a gente pensa nesses determinantes, tem os determinantes que vão partir do indivíduo, né, então, que são a sua idade, o sexo, os fatores hereditários, né, então, aquilo que o indivíduo carrega consigo, né, que faz parte da sua individualidade, né, então, esse é um nível, né, mais micro, né, e eles podem vir ou não a determinar alguma questão de saúde, né, e conforme a gente vai andando nesse modelo, né, então a gente tem um segundo nível, que é o estilo de vida dos indivíduos, né, então, no nível mais individual, gente, então a gente pensa que o indivíduo ele tem a sua idade, ele é do sexo feminino ou masculino, ele tem alguns fatores hereditários que influenciam na sua saúde, e aí a gente pensa aqui que dentro desse nível, dentro desse modelo dos determinantes, a gente vai lidar com questões que são do livre-arbítrio da pessoa, né? Então, essas questões que a pessoa pode decidir sobre o que ela vai fazer com determinada situação que possa vir a lhe gerar um risco ou não de adoecimento. E aí, conforme a gente vai andando dentro desse modelo, a gente tem o estilo de vida dos indivíduos, né, que é muito influenciado, né, pelas questões da, das suas da sua comunicação, né, do que ele recebe, né, de comunicação com o seu da televisão, da internet, das mídias sociais, né? E aí a gente vai partindo para as extremidades e existem as redes sociais e comunitárias, né? Então, as suas relações dentro do seu ambiente comunitário também podem vir a determinar, né, o processo de saúde e doença. E aí, conforme a gente vai andando, né, nesse modelo, a gente vai chegar nas condições de vida e trabalho, né, então, o desemprego, a água e esgoto, a educação, né, a produção agrícola, o ambiente de trabalho, os serviços de saúde, de habitação, tudo isso pode influenciar na vida do indivíduo para que ele possa vir a adoecer ou não. E, por fim, a gente tem as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, que tem muita relação com o que nós vamos falar hoje, né? Então, quando a gente fala especificamente, né, da saúde da população indígena, né, então a gente vê que existe muitos determinantes culturais, né, que influenciam na vida dessas pessoas, né, que são indígenas, né, e que eles vão ter acesso a determinados conhecimentos ou não que possa vir impactar na sua saúde. E aí, né, dentro da PENAISC, a gente vai
entender o que são essas situações de vulnerabilidades em crianças, né? Então, eles definem lá, né, que são aquelas que demandam de ações estratégicas e serviços de saúde prioritários, que, em regra geral, devem ser articulados com outras políticas públicas. Então, ao longo da nossa aula, vocês vão perceber que, de acordo com a situação em que a criança se encontra, né, algumas políticas foram lançadas, né, pelo Ministério da Saúde para justamente prever esses serviços de saúde que sejam prioritários para essa população. A começar pelo fato, né, então, quando a gente vê lá a política, a gente tem que lembrar que o Estatuto da Criança, né, ele vai garantir essa prioridade de atendimento para essa criança. Que dirá dessa criança, então, que se encontra nessa situação de vulnerabilidade ou numa situação específica, né? E aí, dentro da política da PENAISC, ele traz lá mais ou menos duas separações, né, que são as crianças em situações específicas, que são aquelas que são ribeirinhas ou das águas, né, do campo e da floresta, os quilombolas e os indígenas. E ele também traz as crianças em situações de vulnerabilidade. Então, aí a gente vê lá os filhos e filhas de mães privadas de liberdade, né, com atenção especial para aquelas mães que são adolescentes, né, aquelas crianças que estão em situação de rua, aquelas crianças que estão em áreas de risco de desastres ambientais, né, e aquelas crianças que ainda, né, são subjugadas ao trabalho infantil, né. Então, a gente vai falar em específico um pouco de cada uma delas. Então, nesse início agora, a gente vai falar em relação à atenção à saúde de crianças indígenas. E aí a gente vai enfocar muito nesse assunto, porque é um assunto que a gente tem um pouco mais de materiais enfocado mesmo para esse público, né? Então, vocês vão perceber que o conteúdo é um pouco mais extenso nessa parte, né? E depois a gente vai falando em específico de cada uma das outras situações. Então, dentro da atenção à saúde de crianças indígenas, a gente vai falar da prevenção e promoção de saúde de crianças indígenas. O que é essa criança de risco dentro da atenção à saúde da criança indígena? A vigilância do crescimento, a prevenção das deficiências na população indígena, a saúde bucal, a vigilância da situação vacinal e a prevenção de acidentes. E aí, gente, para começar, né, a Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas, né, ela tem como propósito garantir o acesso à atenção integral à saúde da criança, à saúde indígena, né, a saúde, na verdade, a atenção integral à saúde, de acordo com os princípios e diretrizes do SUS, contemplando essa diversidade social, cultural, geográfica, histórica e política, de modo a favorecer a superação dos fatores que tornam essa população mais vulnerável aos agravos à saúde de maior magnitude e transcendência entre os brasileiros, reconhecendo o direito desses povos à sua cultura. Então, quando foi pensado, né, nessa política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas, né, ela vem sendo pensada aí desde 2002, né, e aí, por conta dessa característica dos povos indígenas ter esse direito à sua cultura, né, foi pensado um subsistema de atenção à saúde indígena, né, dentro do Sistema Único de Saúde, né. Então, por quê? Porque nós temos que esses povos, eles são diversos, né, então, dentro desse, passou um pouquinho para frente os slides, ainda não estava na hora de passar, né. Então, dentro dessa política, né, então, foi pensado um subsistema para que pudesse atender a necessidade dessa população, né, pensando que eles estão localizados
em diversos pontos do nosso país, né, em diversos estados, mas que eles são organizados de acordo com essas diferenças culturais, de acordo com as suas etnias, com a localização geográfica no qual eles estão, né? Então, essa localização geográfica, né, diz muito em respeito ao direito à terra, né? E isso é um problema dentro da atenção a esses povos, porque o direito à terra acaba impactando nas suas condições de saúde. Ah, como assim, Analisa? Por que o direito à terra impacta nas condições de saúde indígena? Porque se a gente for pensar, antes do descobrimento do Brasil, isso tudo aqui era povoado por povos indígenas. E quando o europeu chegou aqui, os estados foram sendo divididos com o decorrer do processo histórico, né, do nosso país, e aí essa população foi perdendo cada vez mais o seu espaço, né, e isso impactou no modo de vida, né, dessa população. Não que eles foram deixando de lado a sua cultura, muito pelo contrário, eles foram aderindo a algumas coisas da cultura branca, né, mas eles foram tão subjugados que muitos dos seus direitos foram retirados, e o direito à terra foi um deles, e isso acaba impactando nesse modo de vida deles, né, nós vamos ver mais para frente, né, o que isso impacta, né, por exemplo, na questão alimentar, não são todas as etnias, né, aliás, a questão alimentar, ela tem um impacto grande, principalmente na atenção à saúde da criança indígena, porque esse modo de lidar com a terra, né, esse modo de vida com a cultura branca sendo exposto, essa população sendo exposta, né, na verdade, aos alimentos ultraprocessados, vai mudando a sua forma de alimentar. E isso acaba impactando em como o adoecimento vai acontecer, né? E aí, a gente tem alguns principais agravos que acometem essa população, né, e que continua sendo ainda as doenças respiratórias, desnutrição e outras deficiências nutricionais, como as hipovitaminoses causadas pela deficiência de ferro e vitamina A saúde bucal, as doenças diarreicas e ainda as doenças infecto-parasitárias, né? E aí, gente, a gente tem essa taxa de mortalidade infantil indígena aí, aldeada, né, que ela apresentou uma redução contínua nos últimos anos, passando de aproximadamente 74 por mil nascidos vivos, foi visto isso no ano de 2000, para 42 por mil nascidos vivos no ano de 2011. Há uma diminuição, mas se a gente for comparar isso com a taxa de mortalidade infantil da população brasileira no geral, ela ainda permanece 2,5 vezes maior do que essa taxa de mortalidade da população infantil. Então, essa taxa de mortalidade infantil indígena, ela é muito grande, né? E ela é heterogênea, porque isso vai depender de alguns territórios, né, e dessas diferenças entre os DICEIs, né, então, tem DICEIs que vai ter uma taxa de mortalidade infantil um pouco maior do que outros, né, e aqui eles trazem o exemplo do DICEI Yanomami e Vale do Javari, que são localizados na região norte do Brasil. E aí, tem um material que foi publicado no ano de 2019, e faz uma análise, né, desse subsistema de atenção à saúde, né, e a gente vai ver que as taxas ainda, tanto não só de mortalidade, mas também de morbidades, algumas morbidades que encontram-se nessa população, ela ainda continua maior na região norte, mas a gente vai falar disso um pouco mais para frente, né? E, assim, alguns fatores, gente, têm contribuído negativamente para a redução
da mortalidade infantil dessa população aldeada. E um deles é aquilo que eu estava falando, que é esse acesso restrito às políticas públicas do direito à terra, mas também a falta dessas políticas sociais básicas, né, como ações de promoção à saúde, a baixa cobertura vacinal, a atenção ao pré-natal que é insuficiente, essa insegurança alimentar e nutricional que vai levar à desnutrição, entre outros, né. E aí, quando a gente olha para o sistema de vigilância alimentar e nutricional indígena, no ano de 2012, 29,9% das crianças indígenas apresentou um déficit de peso para a idade, e esse índice acaba sendo 7 vezes superior ao da população brasileira, né? E a gente ainda vê, pelos dados do primeiro Inquérito Nacional de Saúde dos Povos Indígenas, que 26% das crianças apresentavam um déficit de estatura para a idade, e 51% dessas apresentavam valores de hemoglobina sérica indicativos de anemia ferropriva. E isso tudo impacta nessa forma, né, como essa população se alimenta, né, essa insegurança alimentar aí, e a não suplementação, né, acaba impactando aí nessas questões do déficit de peso e do déficit de estatura, né. E aí, quando a gente analisa ainda esse estado nutricional por faixa etária, os dados indicam que 80,5% das crianças indígenas menores de 6 meses apresentam um peso adequado para a idade, indicando que o aleitamento materno exclusivo vem sendo contemplado adequadamente. Porém, observa-se um aumento significativo nos casos de desnutrição entre 6 meses a 2 anos, sugerindo falhas no processo de desmame na introdução alimentar, nessa introdução alimentar e complementar. Né? Então, assim, ao contrário da população branca, que tem um baixo índice de aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, né, a população indígena, as crianças indígenas, né, ela tem um acesso maior, né, a esse alimento que é tão importante, né. Só que quando a gente observa a transição alimentar, né, a introdução dessa alimentação complementar, né, a gente vê esses casos de nutrição aumentando, e aí percebe-se que há uma falha aí nesse processo, né. E esse panorama que foi apresentado, né, gente, requer uma adoção de estratégias que sejam multissetoriais para a redução desses índices de morbidade e mortalidade infantil dentro dessa população indígena, né, que vai transcender em muitas ofertas do setor de saúde, né. Por quê? Porque quando a gente pensa nessa população, gente, nós temos que pensar que não é só simplesmente implementar o que a gente aprende de prevenção, promoção para a população no geral, né, com o que o SUS oferece para a população, né, essa população a gente tem que pensar em algo muito maior, porque a gente tem um entrave cultural, né, nessa diferença entre essas culturas indígenas, né, de acordo com as etnias, nós temos a diferença linguística, né, e a barreira linguística, ela é muito ruim, porque isso impede com que essa comunicação seja efetiva, né, então, por isso que tem que ser além das ofertas do setor saúde, a gente tem que pensar nessa parte social, né, nessa parte que é característica dessa população, né, então, é bem difícil a gente pensar no fato de que a atenção à saúde nessa população seja de forma integral, né, então, porque são muitos âmbitos que devem ser levados em consideração. Não que da população não branca a gente não tenha, não branca, falei errado, não que da população branca a gente não tenha que prestar atenção nisso, não é isso, é que a gente tem esses entraves, de cultura, de linguagem, né, de uma série de coisas aí que impedem que essa população
possa compreender um modo de fazer em saúde que venha, que eles não deixam de lado as suas culturas, os seus saberes, né, mas que venha complementar e ajudar, fazer com que eles tenham mais qualidade de vida, né. Mas aí, né, a gente tem essas políticas justamente, né, para pensar, né, na efetivação desses direitos dessas crianças indígenas, né, e algumas estratégias foram, a gente tem que intensificar enquanto profissionais da saúde, enquanto a gente pensa na atenção à saúde dessas crianças, né, e algumas estratégias foram pensadas. E dentre elas, né, foi a qualificação dos profissionais na atenção básica à saúde indígena, né, por meio da estratégia IDP, para a detecção precoce de agravos que podem levar ao óbito infantil, principalmente a diarreia e a pneumonia, né. E aí, quando a gente pensa na qualificação dos profissionais de atenção básica, e aí a gente tem que pensar muito na qualificação desse profissional no agente indígena de saúde, né, que é aquele morador da aldeia que vai fazer essa ponte, essa comunicação com os profissionais de saúde que fazem parte da atenção à saúde indígena dentro do subsistema de atenção indígena, né? Então, ele é peça fundamental e importantíssima que tem que estar qualificada e entender para que ele consiga passar as informações de forma correta para a sua população, né? E além do agente indígena de saúde, a gente tem o agente indígena de saneamento básico, né? E eles também são extremamente importantes, né? Por conta das ações de saneamento que a gente precisa conseguir implementar, que vai impactar principalmente na questão de evitar essas diarreias, né, essas infecções infectoparasitárias, né, que o saneamento básico a gente sabe que tem impacto extremamente positivo na redução dos números de diarreia, né. E outra coisa outras estratégias também que é importante é o fortalecimento do sistema de vigilância alimentar e nutricional, o SISVAN indígena, né? Então, é necessário ver como que está essa vigilância alimentar dessa população, né? Para que a gente evite aí essa questão da desnutrição, né? Então, é importante entender, porque hoje não é toda a população indígena que tem acesso a esse alimento lá, que é a alimentação de comida de verdade, né? Não é toda a população indígena que consegue fazer totalmente a sua produção da sua comida, né? Então, a gente tem algumas populações isoladas que estão em situações, inclusive, de risco, né? E que estão em áreas, né? Que foram dadas a ela por conta, né? Dessa questão da terra, né, que não são produtivas, né, então a gente tem que pensar nessa população aí que está numa situação de risco, né. Outra estratégia é o fortalecimento da vigilância alimentar e nutricional, em especial quando da introdução da alimentação complementar, que é um período de maior vulnerabilidade, né. E aí, dentro disso, a gente pega a suplementação de megadose de vitamina A em crianças indígenas de 6 a 59 meses, né, por meio do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A suplementação de crianças de 6 a 24 meses com sulfato ferroso, né, por meio do Programa Nacional de Suplementação de Ferro, né. Outra estratégia também é a atenção ao pré-natal, que seja qualificada, né, então, incluindo o cuidado de parteiras, que são capacitadas para detecção de complicações gestacionais, e esse referenciamento oportuno no parto e nascimento, que necessita de encaminhamento para o serviço especializado e atenção hospitalar, né, e isso respeitando as diversidades culturais, práticas e os saberes no cuidado na gravidez, no parto e nascimento, né.
Outra estratégia é a implementação da vacinação de rotina nas aldeias, de acordo com o calendário nacional de vacinação dos povos indígenas, né, visando esse aumento da cobertura vacinal e, consequentemente, a redução da morbidade por doenças imunopreveníveis, né. A orientação dos cuidados em saúde bucal da criança e da gestante durante pré-natal e pós-natal, né? A melhoria da qualidade da atenção à saúde da mulher e do seu filho durante a gestação, o parto e o puerpério, para a redução dessa taxa de transmissão vertical do HIV, da sífilis congênita e das hepatites B e C. A atenção às crianças indígenas em situação de violência de natureza física, sexual, psicológica, a negligência ou abandono, entre outras violações de direito, né? A exemplo de contexto de parentes com histórico de uso abusivo de álcool e outras drogas, levando ao suicídio e à desagregação dessas famílias, né? E, por fim, a definição de linhas de cuidado para essa a atenção integral à saúde indígena, né, reconhecendo e respeitando as práticas tradicionais, visando orientar e instrumentalizar as equipes de saúde e as lideranças indígenas para o cuidado das crianças no cotidiano familiar dessas famílias, dessas crianças, né. Então, são várias as ações, né, e dando continuidade, para finalizar, o fortalecimento das ações também de acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento por meio do uso da caderneta de saúde da criança, né, as atividades educativas de promoção de saúde na escola, respeitando as questões culturais, né, a qualificação da vigilância do óbito materno, infantil e fetal, a fim de direcionar estratégias de ação específica para a redução da mortalidade, o estímulo à inserção dos DICEM nas discussões e pactuações da rede cegonha no âmbito local e regional. Então, gente, são várias as estratégias, né, para que a gente consiga fortalecer e melhorar a questão da atenção à saúde das crianças indígenas, né. Agora a gente vai falar um pouquinho da prevenção e promoção da saúde nas crianças indígenas, né. Então, quando a gente fala de prevenção e promoção, né, a gente tem que lembrar que as ações de prevenção pode ser desenvolvida por meio das vacinações, né, e ações de educação e saúde, por meio da participação dos agentes indígenas de saúde, dos agentes indígenas de saneamento, né, então, assim, é extremamente importante envolver esses dois profissionais aí, né, que são indígenas, né, e nessas ações de prevenção, porque a gente tem a grande dificuldade de distanciamento, né, dessas aldeias, a distância da própria equipe de saúde, né, então, a gente precisa entender que eles são peças fundamentais para que a gente consiga, né, implementar essas medidas de prevenção e promoção da saúde para essas crianças, né. Então, a gente ainda percebe, né, que por conta de não haver ações, né, tão eficazes, né, de educação em saúde, né, a gente ainda percebe esse número muito alto, né, da morbimortalidade, né, dessas crianças, né. Então, assim, quando a gente tem em algum, ele traz um exemplo, né, no material utilizado, né, da redução de casos de malária, por meio da vigilância epidemiológica realizada com participação ativa dos agentes indígenas de saúde, né? Então, quando a gente tem o envolvimento desses atores aí, né, do processo, envolvidos diretamente com essas questões de prevenção e promoção, a gente percebe melhoras, né, bem eficazes aí dessas condições de saúde dessas pessoas, né.
Outras ações que também são bem-sucedidas de promoção de saúde são em relação à melhoria do abastecimento de água potável para essas comunidades, né? A questão da inserção do saneamento básico nas aldeias, né? Por meio de algumas obras de melhorias sanitárias mesmo, né? Como o destino correto dos dejetos, né? Então, tudo isso é importante, né? Para que aumente essa qualidade de vida a essa população, né? E o agente indígena de saúde é ele que vai fazer, vai ter o maior poder de convencimento dentro das comunidades, porque ele vai ser capacitado, porque ele vai ser treinado, né? Ele precisa estudar para estar ali, né? Então, para estar lá como esse agente, né? Então, ele precisa ser capacitado, né? E a gente percebe também, né, que a partir desse treinamento, né, até alguns materiais didáticos foram elaborados, né, e, e escritos, né, com a ajuda desses profissionais e passados para o idioma dos próprios índios, né, para utilização nessas escolas das aldeias, né, para que seja distribuído de forma mais igualitária e para que, desde as crianças, né, até ao restante da população, eles sejam contemplados com relação a essas questões de prevenção e promoção, né. Algumas ações também preventivas e curativas na área da odontologia são realizadas rotineiramente, né, ainda é pouco isso, né, e eles perceberam que em 2002 foram identificados 120 mil pessoas com problemas odontológicos nos atendimentos realizados nas aldeias, e destes, 40 mil pessoas concluíram somente a primeira fase de tratamento, né? Então, a gente percebe que ainda tem muita coisa incipiente que precisa ser melhorado, né, dentro dessa prevenção e promoção da saúde da criança indígena. E aí, a gente vai falar um pouquinho agora da criança de risco, né? E o que é uma criança de risco nos programas de atenção à saúde? Então, é uma criança que, a partir de um certo momento de sua vida, inclusive desde o nascimento, ela apresente uma maior probabilidade de vir a morrer ou adoecer do que as crianças que vivam em sua comunidade, né? Então, como que a gente seleciona os determinantes de risco para a saúde da criança, né? Então, eles podem ser selecionados a partir das características pessoais, das características do ambiente físico e das características familiares, que são as sociais e as econômicas, né? Então, por meio dessas características, né, a gente vai ter aí os determinantes de risco para a saúde dessa criança, né? E aí, gente, a gente identifica aí, né, alguns fatores de risco, né, e que são classificados em alto, médio e baixo risco, né, e que a gente pode acompanhar, né, mais de perto, né, o profissional de saúde pode fazer um acompanhamento a partir da identificação desses fatores de risco, né, e quais são os fatores de alto risco para uma criança ser classificada como uma criança de risco. Então, o baixo peso ao nascer, a morte de irmão menor de 5 anos, o irmão desnutrido, a desnutrição abaixo dos 2 anos de idade, o peso, isso remete ao alto risco. Aí, de médio risco, peso insuficiente ao nascer, 2 ou mais irmãos menores que 5 anos, né? Desmame precoce menor que 6 meses, né? Família desestruturada, fraco vínculo mãe-filho. Esse 2 ou mais irmãos menores de 5 anos é morte, né, tá? Viu, pessoal? Então, é morte de 2 ou mais irmãos menores de 5 anos, né? O peso adequado ao nascer e sendo maior que 3 quilos, aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, até um irmão menor de 5 anos de idade, pais presentes com bom relacionamento e bom vínculo mãe-filho, são classificados como baixo risco, né? E aí, para criança de alto risco,
O material, ele sugere o acompanhamento mensal pelo médico até os 2 anos de vida e bimestral entre 2 e 5 anos de idade, para criança que se enquadra nesse médio risco, o acompanhamento mensal pelo médico até 1 ano de vida e trimestral entre 1 e 5 anos de idade. Para criança de baixo risco, o acompanhamento bimestral pelo médico até 1 ano de vida e quadrimestral entre 1 ano e 5 anos de idade. Né? E quais são os indicadores de risco para as doenças pediátricas mais frequentes observadas no serviço de atenção primária? Então, são a desnutrição, as doenças respiratórias, as doenças diarreicas ou parasitose intestinal e as doenças dermatológicas, né? Algumas pesquisas demonstram, né, gente, que a maioria das mães indígenas não apresenta essa dificuldade para o início da amamentação. E se houver qualquer impedimento ou obstáculo para a amamentação, eles fazem os cuidados em parceria com o pajé, que é a figura principal de cada povo, né? E nas mães portadoras do HIV, a amamentação, ela deve ser desencorajada. E aí, gente, o aleitamento materno exclusivo, né, ele ajuda a promover essa interação mãe-bebê, e todos os estudos mostram a sua eficácia na prevenção de doenças respiratórias e diarreicas, que são as principais causas de mortalidade infantil nos povos indígenas. Ou seja, gente, o que a gente tem que pensar aí? Que dentro dessa população, aí, nessa primeira infância, a gente tem que manter junto com essa mãe aí, desde o início do pré-natal, né, esse incentivo ao aleitamento materno, porque ele é um fator protetivo, né, na prevenção dessas doenças que mais matam aí essas crianças, que são as doenças respiratórias e diarreicas. E como que a gente faz a vigilância do crescimento aí dessas crianças? A gente vai fazer da mesma forma que se faz, né, na puericultura, nas consultas de puericultura, dentro da atenção básica em saúde, que são as consultas que vocês geralmente vão fazer aí, né, dentro das unidades, né. Então, por meio da utilização da caderneta de saúde, né, e aí a gente vai utilizar aqueles gráficos de crescimento mesmo, né, para avaliar essa tendência do crescimento, né, se há uma aceleração, né, um aumento no valor em percentis, ou uma desaceleração, né, que vai indicar a diminuição nesse valor dos percentis, né, ou até mesmo a manutenção dos valores de peso e comprimento de percentis naquelas crianças que estão tendo o peso e o crescimento adequados aí para a sua idade, né. E quais são os principais indicadores de risco para o retardo do crescimento? Então, um risco alto é o baixo peso ao nascer, simétrico, né, com peso e comprimentos baixos, o baixo comprimento ao nascer, menor que 46 centímetros, muito baixo nível socioeconômico, ou seja, essa renda familiar baixa, né, um irmão portador de baixa estatura ou desnutrição, a morte de irmão menor de 5 anos e ambos os pais baixos, né? E um risco intermediário aí para o retardo do crescimento é também o baixo peso ao nascer, mas de forma assimétrica, né? Então, quando a criança nasce, se o peso é baixo, e aí a gente tem que o comprimento é maior que 46, né? O peso insuficiente ao nascer, o comprimento insuficiente ao nascer entre 46 e 49 centímetros, e o baixo nível socioeconômico, né, de um dos pais. E quais as crianças, que crianças devem ser especialmente acompanhadas devido às suas características físicas do nascimento, né? Na verdade, assim, todas as crianças devem ser acompanhadas, né? Mas o que a gente tem que ficar mais atento, né? Dessas crianças que têm baixo peso ao nascer simétrico, baixo comprimento ao nascer menor que 46 centímetros, baixo peso ao nascer assimétrico, peso insuficiente ao nascer, comprimento insuficiente ao nascer, entre 46 e 49 centímetros, né? Então, nestes casos,
a gente tem que raciocinar que possivelmente houve um retardo do crescimento uterino, né? E que nos primeiros 4 anos de vida deve ocorrer uma velocidade de crescimento maior que a esperada para a idade. Isto é, a criança deve aumentar progressivamente o seu percentil. Então, esse fenômeno, ele é denominado de catch-up, de crescimento, né, e ele é mais intenso nesse primeiro ano de vida. Então, nesse período, a criança deve ser seguida em intervalos mensais e, se faltosa aos retornos, deve ser convocada ou submetida à visita domiciliar, né. Então, assim, essa vigilância do crescimento, né, a gente tem que tentar, pensando dentro da saúde indígena, né, fazer, né, no mínimo, né, gente, aquelas consultas que são indicadas do primeiro até o segundo ano de vida, né? Principalmente essa vigilância aí no primeiro ano de vida, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho da prevenção das deficiências na população indígena, né? Primeiro, gente, a gente tem que pensar que esse é um assunto que é um pouco velado dentro das comunidades indígenas, né? Por quê? Porque a cultura indígena, ela tem um outro modo de olhar para para essa criança que nasce com a deficiência, né? E aí a gente, enquanto profissionais de saúde poderá vir a atender essa população, a gente tem maneiras de fazer essa prevenção de deficiências, né, durante alguns momentos aí, né, desde essa criança intraútero, né, até depois do nascimento, né, então, durante a gestação, né, a gente tem algumas deficiências, né, que vão ser as síndromes de Down, alguns que são de causas genéticas, né, e aí que pode vir a provocar essas deficiências, né, os problemas visuais e auditivos, familiares, algumas malformações hereditárias ligadas ao cromossomo, erros inatos do metabolismo e doenças degenerativas, né? E algumas que são infecciosas, né, e que a gente pode prevenir, né, como a rubéola, a sífilis, a toxoplasmose, o citomegalovírus, a herpes genital, a varicela e o HIV. Algumas mecânicas que podem ocorrer por meio de quedas, traumatismos ou tentativas de aborto, as físicas por meio da raio-x ou radioterapia, as tóxicas por meio de medicamentos, drogas teratogênicas, o álcool, o cigarro, os hábitos alimentares, né, como a má alimentação, a desnutrição, a anemia, a deficiência do ácido fólico, a higiene deficiente, e outras causas, como até mesmo a hipertensão, doenças cardíacas, diabetes, incompatibilidade sanguínea, idade, fenilcetonúria materna e consanguinidade, né, então, tudo isso, né, pode vir a estar provocando uma deficiência, e a gente tem maneiras, né, de prevenir isso. E aí, uma das maneiras maiores durante a gestação é fazer com que essa mãe indígena tenha acesso ao pré-natal mais adequado possível, com acesso às consultas, né, à vacinação, a tudo aquilo que uma mulher não indígena teria, né, a gente tem que tentar propiciar para essa mulher, porque a gente, a partir de olhar para essa criança que está intraútero, se essa mulher tem esse acesso a esse pré-natal, que seja qualificado, a gente vai estar aí conseguindo resolver inúmeras inúmeras questões que vão prevenir essas deficiências dessa população, né. No nascimento, então, a gente tem alguns fatores que pode vir a provocar, né, as deficiências, como os partos prematuros ou sangramentos, traumas cranianos, musculares ou ósseos, lesões nervosas,
tocotraumatismo, oxigenoterapia não controlada, que pode vir a provocar cegueira, e os medicamentos, que pode vir a provocar surdez. Aí nós também temos a anóxia perinatal, a prematuridade, a dificuldade respiratória, a icterícia, ernicterus, os distúrbios metabólicos. E depois do nascimento, o que pode vir a estar provocando essas deficiências? Algumas causas que são mecânicas, né, que podem ser provocadas por acidentes, quedas, traumatismos, algumas agressões físicas e maus tratos, como afogamentos, fogo, a soda cáustica, instrumentos pontiagudos e cortantes, armas brancas e de fogo, produtos de limpezas, inseticidas, agrotóxicos, alimentos contaminados. E infecciosas, a infecção hospitalar, a meningite, o sarampo, a poliomielite, a cachumba, a tuberculose, febre reumática. E nas questões físicas, a própria negligência, o abuso sexual e o maus tratos, né? Então, gente, tem vários fatores que a gente pode vir a fazer essa prevenção, né? E aí a gente também não pode se esquecer dos agentes teratogênicos e que podem ter alguns efeitos sobre o feto, né, gente? E aí a gente tem o álcool, tem alguns medicamentos, a rubéola, o citomegalovírus, o diabetes e a fenilcetonúria, né? E por que a gente tem que fazer essa prevenção, né, gente? Porque cerca de 70% das deficiências, elas podem ser evitadas com acompanhamento apropriado durante a gestação, o parto e após o nascimento, com medidas que são simples e baratas, né? E essa prevenção das deficiências físicas e mentais, ela deve ser uma preocupação que parta de toda a comunidade, desde antes da concepção do feto, durante a gravidez, durante o parto, pós-parto imediato e ao longo de toda a vida, né? E porque o nascimento de uma criança deficiente ou que sofre lesões irreversíveis por doenças infecto-contagiosas, desnutrição, traumas, acidentes, violência doméstica, não é consequência do acaso ou uma fatalidade do destino, né, gente? Tudo isso que a gente falou ali tem maneiras de ser evitado, né? Então, é possível fazer essa prevenção, né? E isso é a gente cuidar não só da saúde, mas cuidar dessa criança indígena, né? E aí, como que a gente pode fazer, né, essa prevenção, né? Algumas coisas já fui até falando, né? Antes da gravidez, por meio da vacinação, evitar esses casamentos consanguíneos, né, que é comum nessa população, né, realizar os exames de rotina, tomar ácido fólico e ter alimentação adequada. Durante a gravidez, né, fazer essas consultas mensais com o obstetra, né, os exames do pré-natal, tomar as medicações somente prescritas, né, e ter acesso a essa alimentação saudável, evitando as carnes cruas. No nascimento, né, é importante garantir que a mulher tenha seu filho amparado em sua comunidade, né, em caso de gestação sem risco, né, ou se ela tiver uma gestação com risco e precisar ir para o ambiente hospitalar, né, que ela tenha conhecimento que ela precisa de ter a presença do pediatra na sala de parto, né, para que possa prevenir essas sequelas graves ou algum trauma de parto, e para que ela possa amamentar o seu filho quanto antes, ali naquela primeira hora de vida, né? E depois do nascimento, né, gente? O que é importante, né? Que ela procure um pediatra mensalmente durante esses primeiros 2 anos de vida, ela siga rigorosamente o calendário de vacinação, faça o teste do pezinho entre o 7º dia e o 2º mês de vida, que ela saiba fazer essa higiene corporal e oral de maneira adequada, né, para que ela consiga fornecer alimentação saudável ao seu filho, né, evitar os acidentes, as quedas, os traumatismos, né, evitar com que o filho fique longe do fogo, de remédios, de produtos tóxicos e que não consuma bebidas alcoólicas, né. Então, essas são as medidas de prevenção das deficiências na população indígena. Agora a gente vai falar um pouco da saúde bucal, né, gente?
O trabalho que é odontológico junto às comunidades, ele deve basear-se nos 4 princípios, né? E aí, o material traz, né? Que o primeiro dele é o respeito às tradições e aos costumes tribais. Então, é possível isso por meio do respeito, né? As formas com que essa população tem de se fazer a sua higiene bucal, né? Então, eles se utilizam de broto de goiaba, de cinza, né? E acho que tem algumas raízes também de plantas, né? Então, isso são formas, né, de se fazer o respeito a essas tradições e costumes, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, né, cauteloso, né, e não só vir apresentar uma solução, olha aqui, a pasta de dente, a escova de dente, né, agora você está pronto para fazer sua higiene bucal, não é assim, né, gente? Então, ele já tem os seus saberes, né, então, como que a gente pode aliar uma coisa com a outra, né? É importante também a não interferência na vida da aldeia, com a implantação de serviços curativos e hábitos da odontologia ortodoxa somente quando justificado do ponto de vista epidemiológico, ou seja, pela constatação do deterioramento dental consequentemente ao contato com outras culturas, né? Então, é importante não fazer essa interferência aí na vida da aldeia, é, de forma impositiva, né, gente? Porque isso não vai resultar em nada de prevenção, né? É importante fazer a ênfase da educação do pessoal encarregado de contatar as populações indígenas pertencentes a instituições governamentais e religiosas, visando a não introdução de hábitos alimentares prejudiciais à saúde bucal, especialmente o consumo de açúcar, né? E é importante também a utilização de mão de obra não indígena apenas em último caso, quando for inviável o aproveitamento de elementos da própria tribo, né? Então, a gente tem, dentro da saúde bucal indígena, tem que tentar se trabalhar o máximo possível ali dentro da tribo, sem intervenção de outras pessoas, né? E em consideração a esse princípio, então, a esses princípios, torna-se necessário conhecer a realidade de cada comunidade e identificar os fatores que modificaram essa maneira de viver, de produzir, de se relacionar entre os homens, gerando doenças, e a partir daí construir junto com essa comunidade um caminho para melhorar a saúde, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho da vigilância da situação vacinal. Então, o calendário nacional de vacinação dos povos indígenas, né, ele foi estabelecido a partir da portaria 1946, de 19 de julho de 2010, né, e essa portaria, ela é resultado de anos de trabalho entre a FUNASA e o Programa Nacional de Imunização, né, porque eles reconhecem, né, que as especificidades étnicas e culturais dos povos indígenas e essas diferentes situações de risco a que eles estão expostos, né, merece, né, ter um calendário nacional de vacinação específico, né. Então, vocês podem observar que dentro desse calendário vai ter mais vacinas, né, que são oportunizadas a essa população do que a população não branca, justamente, né, por conta das especificidades étnicas e culturais desse povo, né. E a prevenção de acidentes, gente. Então, a prevenção de acidentes para as crianças indígenas acontece da mesma maneira, né, com, que as crianças não indígenas, né, porque o que a gente tem que lembrar, né, que essa criança, né, que está em crescimento, né, ela passa por transformações rápidas, né, tanto em função do crescimento físico quanto do desenvolvimento neuropsicomotor, e isso vai aguçar a curiosidade infantil, né, por essas novas percepções
que elas, e sem a consciência do perigo que a circunda, né? Então, como que a gente vai prevenir os acidentes aí? Por meio da atenção e vigilância constantes, né? No cuidado a essa criança. E essa vigilância e atenção, ela é feita por meio de quem? Por meio dos adultos dentro dessa comunidade indígena. Então, assim, quando a gente trabalha com acidente, gente, a gente tem sempre que pensar que o acidente é algo que pode ser evitado. E quando a gente fala isso, para evitar esse acidente com criança, tem que estar vigilante a ela. Ah, mas eu vou ficar o tempo inteiro em cima dela? Em algumas fases da vida vai ser necessário, né, gente? Então, e isso tem que ser visto de uma maneira diferente, porque essa população tem um jeito de olhar diferente para a criança que o nosso. Então, às vezes, essa população infantil, ela vai ter, indígena, vai ter muito mais acesso a coisas que possam vir a ter risco de acidente, do que a população não indígena, né? E aí, a gente tem que reforçar essas medidas de atenção e vigilância para a prevenção desse acidente, né? E aí, gente, agora a gente vai falar um pouquinho, né, acerca dessa questão mesmo, né, dos índices de morbimortalidade da saúde das crianças indígenas, né? E aí, a gente, para começar falando disso, né, a gente tem que entender que o determinante mais importante aí da nutrição infantil, ele está aliado à nutrição materna, né? Porque os estudos, eles demonstram, né, essa relação direta que o estado nutricional da criança tem com o estado nutricional da mãe, né? Então, assim, por isso que a gente tem que reforçar, né, que essa mãe tem que ter uma alimentação adequada, porque, consequentemente, isso vai impactar na forma como que essa criança vai crescer, né? E principalmente reforçar, né, essa importância da boa nutrição durante esses primeiros 1.000 dias de vida da criança, né, que elas vão desde a concepção até o segundo ano de vida, né? Então, desde a concepção, é importante tratar a alimentação da mãe como algo que vai impactar diretamente nessa nutrição infantil, né? E aí, gente, é importante pensar que essa alimentação inadequada e essa falta de estímulo para esse desenvolvimento saudável, que é durante esse período de 1.000 dias, eles podem ter um impacto bem profundo no desenvolvimento integral da criança, né, repercutindo de forma negativa nas condições de vida de uma população que é exposta a esses determinantes sociais, econômicos e ambientais de forma diferente que a nossa, né, e assim, a gente, a gente já viu aí, né, inúmeros fatores que podem ser evitáveis, né, pensando nesse desenvolvimento não só físico, mas neuropsicomotor, para que essa criança possa desenvolver na sua maior plenitude, né. Então, a atenção à saúde indígena, a gente deve priorizar estratégias que fortaleçam o cuidado das mulheres e das crianças, promovendo a nutrição e o desenvolvimento saudáveis e adotando um modelo complementar e diferenciado que considere os saberes e as práticas indígenas de cuidado da gestação, do nascimento e da infância, da gestação, do nascimento e da infância. Então, agora a gente vai ver, gente, a avaliação do estado nutricional de crianças indígenas menores de 5 anos, né? E aí, a gente vai começar vendo nessa tabela a distribuição da classificação do estado nutricional de crianças menores de 5 anos, né, segundo o peso para a idade. E o que a gente vai ver aqui, né, que acontece ainda muito baixo peso, isso é mais prevalente nas crianças do norte, né, e
ao mesmo tempo, o peso elevado, né, ele vai também ter grande, grande parcela, né, nessa população do norte e do nordeste, né. Então, a gente por meio do sistema de informação à saúde indígena, né, esses dados foram extraídos, né, nesses 2 anos de 2015 e 2016, né, e aí a gente consegue ver aqui, né, que ao invés de diminuir a quantidade de crianças com muito baixo peso, né, a porcentagem aumentou, embora ela seja pequena, né, aumentou, né, então nessas crianças do norte. Já que o, o peso elevado, né, a gente tem mais aqui entre as crianças do Nordeste, né, então, a gente vê aqui que a maioria, houve um aumento, na verdade, né, desse peso nas crianças do Nordeste, né, e em seguida do Centro-Oeste, né? Então, olhando aqui para o mapa dos de 6, né, a gente vai ver, né, que nas regiões norte, né, a gente vai ter ainda a concentração, né, dessa população com crianças indígenas menores de 5 anos, ainda com baixo peso, né, e com alto peso mais nas crianças, né, do Nordeste e do Centro-Oeste. Aí, a gente vai, nessa tabela, a gente vai ver a distribuição da classificação do estado nutricional de crianças menores de 5 anos, segundo o índice de estatura para a idade, né? E aí, o que a gente observa? Que ainda temos muita baixa estatura na região norte, né, quando comparado os anos de 2015 para 2016, né, então, a gente observa aí, né, que há aumento dessa baixa estatura aqui, né, e muito baixa estatura, né, então, assim, a gente vai ter, então, esse déficit estatural, né, sendo maior nas crianças do norte, seguidas das crianças indígenas do centro-oeste, depois do sul e do sudeste, e, por fim, do nordeste, né, e aqui também um mapa mostrando os de 6, né, com essa classificação. Aí a gente vai ver nessa tabela 7 a distribuição da classificação do estado nutricional de crianças menores de 5 anos, segundo o IMC, e a idade, por idade, né? E aí, o que a gente observa aqui? Que o excesso de peso, gente, ele acometeu mais as crianças do Nordeste e do Centro-Oeste, né? Então, essas crianças foram mais acometidas aqui com excesso de peso nessa região, né? E aí, a gente vê aqui, ó, o muito alto, né, os vermelhinhos aqui nessa região, né? Então, assim, o que a gente constata de toda essa avaliação aí acerca desse crescimento, né, e desse crescimento mesmo a nível de estatural, né, e de peso, né, o que a gente observa desses dados, né? Então, a gente observa que ainda existe uma insegurança alimentar e nutricional, que ela está relacionada aos determinantes e condicionantes sociais da saúde, como os fatores ambientais, econômicos, socioculturais e psicológicos. E como exemplo, gente, disso, esse consumo de alimentos não tradicionais, né, então, dos alimentos que não são da tradição indígena, né, com baixa qualidade nutricional, em especial os alimentos ultraprocessados, né, ele pode estar contribuindo com o excesso de peso nas crianças indígenas, em especial das regiões norte e centro-oeste, né,
corroborando com a transição alimentar da população brasileira não indígena, né? Então, da mesma forma que a população brasileira não indígena está tendo acesso, tem acesso a esse alimento, os alimentos ultraprocessados, essa população a indígena também está tendo acesso a esse alimento, né? E o que a gente observa? Que a alimentação tradicional indígena, que é vinculada à pesca, à caça, à coleta e à agricultura, ela pode estar sendo afetada por impactos e mudanças nas condições socioambientais, né? E também nas condições de terra, né? Do acesso à terra, né? E é importante a gente também dizer que o risco nutricional, tanto materno quanto nas crianças menores de 5 anos, é um fator de vulnerabilidade a comorbidades que podem levar a adoecimento e a mortalidade considerada alta na população indígena, né? Então, assim, eu não trouxe os dados aqui, mas o capítulo que começa falando no material que eu tirei da saúde indígena infantil, ele começa trazendo os dados das questões de pré-natal da mulher indígena, né? Então, está intimamente relacionado, né, essa questão nutricional das crianças indígenas com acesso a esse pré-natal e as informações que a mulher teve durante o período de desenvolvimento fetal, né? E aí a gente vai ver que no período de 2010 a 2016, a mortalidade infantil, ela vai manter uma constância no percentual de 24,9% em 2010 e 26,1% em 2016. Então, assim como para as crianças de 1 a 4 anos, no mesmo período, vai apresentar uma discreta redução em 2016 em relação a 2010. Vai observar um predomínio de mortalidade infantil no componente pós-neonatal, diferenciado do perfil geral do Brasil, que teve uma considerável redução ao longo dos anos. Então, agora eu vou partir para os dados, né, sobre a mortalidade em crianças indígenas de menores de 5 anos. Então, como o parágrafo do slide anterior falou, né, a proporção maior de óbitos de crianças indígenas, né, está dentro desse período aí neonatal precoce, né, que vai do 0 aos 6 dias de vida, né, então a gente observa que durante essa série histórica aqui de anos que essa mortalidade foi observada, né, então a gente observa que ela ainda continua alta, né, então ela não saiu da casa aí desses 50%, né, então ainda a maior quantidade de óbitos que ocorre dentro da mortalidade infantil, né? Seguido a isso, né, o outro quantitativo, né, a gente observa, né, essa mortalidade aí ainda no componente pós-neonatal, né, que vai de 28 a 364 dias de vida, e o neonatal tardio, que vai dos 7 a 27 dias de vida, né, é o número que ainda mantém menor, né, de mortalidade, né. E aí, quando a gente olha para o percentual, né, de óbitos em crianças indígenas menores de 5 anos, né, então a gente observa que houve, nessa série histórica aqui, uma redução nos óbitos em menores de 1 ano, né, quando a gente compara de 2010 a 2016, 2010 que era de 24,9, em 2016 vai para 20,2. E nos óbitos de 1 a 4 anos, também há uma redução aí, né, dessa mortalidade, né. E isso, gente, o que a gente pode perceber, né, que com a implementação dessas políticas, dessas medidas preventivas, desse acesso ao pré-natal, ele tem um impacto na diminuição dessa mortalidade infantil aí, né. Então, mais ações foram feitas aí para essa população, né, mas a gente ainda tem um número que está muito maior do que comparado com a população brasileira,
de crianças menores de 5 anos. E aí, quando a gente olha para o percentual por grupos de causas menores em menores de 5 anos, segundo as causas por capítulo da CID-10, o que a gente vai observar aqui, né? Que as doenças ainda do aparelho respiratório são as que mais causam essa mortalidade infantil, seguidas aí de algumas afecções originadas no período perinatal, né? Depois vem as causas, as doenças infecciosas e parasitárias, seguido das doenças endócrinas e nutricionais e metabólicas, e aí a gente não pode esquecer que antes também vem as causas externas, né, de morbidade e mortalidade, né, então aí entra, né, aquelas que partem das situações de violência, né, de suicídio, né, que acabam também afetando essas crianças e suicídio não, né? Nessa criança não, né? Mas assim, as causas externas em si, né? Então, os conflitos, isso pode vir sobre a terra, isso pode vir a afetar essa mortalidade infantil aí também, né? Então, o perfil de mortalidade está concentrado nas doenças do aparelho respiratório, as infecções originadas no período perinatal, as doenças infecciosas e parasitárias, as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas e as causas mal definidas. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho atenção à saúde de crianças em situação de rua, né? E aí, a gente ainda percebe, né, que em pesquisa realizada em 2011 em 17 capitais brasileiras, há ainda aproximadamente 24 mil crianças e adolescentes dormindo ou trabalhando na rua. E destes, gente, 60,5% mantém os vínculos familiares, né? O que indica que essas crianças têm maiores chances da saída da rua, né? E entre os motivos que eles declararam por dormir na rua, mais de 70% dessa população declarou foi por violência verbal, física ou sexual, né? E essas crianças, elas têm uma dificuldade de acessar os serviços de saúde por conta dessa vergonha de procurar ajuda, por conta dessas dificuldades mesmo em relação ao autocuidado e em relação à adesão ao tratamento, né? E assim, os serviços que são disponíveis, como o consultório de rua, os CAPs AD, o CAPSI, né, e os CREAS, né, tem essa característica de atendimento à população em situação de rua, mas eles dão maior atenção a essa população de rua adulta, né, e muitas vezes elas têm uma resistência em atender essas crianças e adolescentes, e aí eles ficam à mercê aí, né, e mais suscetíveis a permanecer nessa condição de rua, né. Então, o que pode ser feito à atenção à saúde das crianças em situação de rua, né? Uma das equipes que pode fazer com que essa população venha a ter atendimento são as equipes de consultório de rua, né? Que ela acaba sendo a porta de entrada para a atenção básica, né? E está dentro da Política Nacional de Atenção Básica, né? Porque essas atividades, elas são realizadas de forma itinerante, né, porém, né, dentro do território, né, que essas crianças estão, né, desenvolvimento, e aí essas equipes, elas desenvolvem ações compartilhadas e integradas às unidades básicas de saúde, né, e o que essas equipes devem fazer inicialmente para conseguir acessar essa população de rua, né? O acolhimento, né, gente? Então, o acolhimento é o principal passo, né, para o cuidado dessas crianças, né? E os profissionais, eles devem estar preparados, né, para essa abordagem, fazendo uma escuta qualificada, né? Porque essas crianças, elas podem estar se encontrar em situações com grande ansiedade, medo, né, e em muitos casos, né, estando bem desamparadas e em estado de sofrimento mental mesmo,
né? Não se esquecer que a abordagem deve ser multidisciplinar e intersetorial, ou seja, né, o atendimento deve ser realizado por toda a equipe de saúde, né, que compõe esse consultório de rua, né, e ela tem que estar atrelada a outros setores, como a assistência social, né, as questões mesmo do direito, né, então tudo isso é importante, né, porque garante que essa criança seja atendida de forma integral, né, e é importante que essas equipes estabeleçam projetos terapêuticos singulares, né, para que elas consigam, para que os profissionais consigam desenvolver junto com essa criança ou esse adolescente estratégias para que ele consiga sair dessa situação de rua, né, para que ela volte, né, ao convívio familiar, né. Então, assim, para isso, o poder público, com apoio das políticas sociais de saúde, dentro das áreas de assistência social, educação e direitos humanos, deve adotar estratégias conjuntas de identificação e conscientização das famílias sobre o trabalho infantil, que é proibido por lei, para impedir que as crianças continuem dormindo na rua e vendo a rua como uma alternativa de sustento, né? A saída da rua, gente, é um processo que ela deve ser construído envolvendo o restabelecimento dos laços familiares fragilizados ou rompidos, porém, a alternativa em última instância pode ser o serviço de acolhimento, né, porque enquanto isso ocorre, né, se esses laços são fragilizados ou rompidos, se não tem nenhuma alternativa dessa criança ser atendida por algum, ser recebida de volta por um familiar, né, ela tem que ter a saúde e a dignidade assegurada num desses serviços de acolhimento, né. E aí tem uma organização de serviços para prevenção de novos casos em situação de rua, né. Então, é preciso que os serviços sejam organizados, né, para essas crianças, né, e as unidades básicas de saúde, eles têm um papel extremamente importante, né, na prevenção desses novos casos de crianças e adolescentes antes do rompimento dos laços familiares, né. Então, é importante que os profissionais que compõem essa equipe de saúde da família, né, estejam mais próximos das comunidades, né, podendo até identificar, né, essas famílias ou crianças com adolescentes que começam a passar dias nas ruas, seja no próprio bairro ou seja na região central da cidade, né. Então, os profissionais, eles estão inseridos da estratégia de saúde da família, eles estão inseridos no dia a dia, no cotidiano dessas famílias dentro desses bairros, e eles têm essa capacidade de identificar, se uma criança tem ficado ou não na rua, e aí eles podem lançar mão das medidas de prevenção desses novos casos aí, né. E assim, gente, né, é importante, né, que esses projetos terapêuticos singulares não sejam só desenvolvidos com essa equipe, né, do consultório de rua, junto com as unidades básicas de saúde, mas que tenha também, né, o envolvimento de professores dessa criança ou adolescente, né, que por vezes frequentam uma escola, né, é preciso colocar também o assistente social do CRAS, um educador físico, né, que às vezes está lá na praça de esportes, né, alguma liderança de um centro comunitário ou de igreja, né? Por quê? Quanto mais gente dessa comunidade estiver envolvida, né, nesse projeto terapêutico singular de tentar ressocializar, não, né, de tentar trazer de volta essa criança para sua família, maiores são as chances de sucesso, né, quando ela é feita nesse momento inicial de namoro da criança com a rua, né, antes que ela comece a se sentir ambientada a rua, né. E é importante também destacar que muitas vezes as próprias famílias precisam de ter um cuidado, né, e aí é importante fazer uma escuta sem julgamento, né, porque essas
famílias, elas podem estar passando por alguma dificuldade, como desemprego, uso abusivo de álcool e drogas, ou alguma doença grave, né? Então, essa família, ela deve saber que existe maneiras de educar e de dar limites sem violência, né? Que essa família, ela pode ser acolhida de uma outra forma a vir a superar essas dificuldades que ela está passando, que não impacte numa maneira que faça com que essa criança saia de casa, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho da atenção à saúde de crianças privadas de liberdade, né? Então, assim, gente, por meio da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade, no sistema prisional, né, então, geralmente na etapa 6, vocês têm uma conferência, né, que fala um pouquinho aí dessa política, né, e então ela veio garantir, né, o direito constitucional à saúde e ao acesso, né, da criança, né, em qualquer idade, né, a todos aqueles direitos que o Estatuto da Criança traz, né, mesmo que essas crianças sejam filhas de pais que se encontram privados de liberdade, né, então elas têm direito, né, de estarem acompanhadas por suas mães, né, se essas crianças estiverem dentro dos estabelecimentos prisionais, né, então elas têm direito de ter esse acompanhamento às suas questões de desenvolvimento, né, e suas questões de saúde, né, então, assim, é perceptível, né, que há um aumento crescente, né, do número de crianças, né, dentro desses estabelecimentos, né, e é preocupante essa situação, né, porque esses lugares geralmente têm um ambiente inadequado e insalubre, né, e aí isso impõe a essas questões de sofrimento, né, da criança, podendo até ter um rompimento do vínculo da convivência familiar, né, então, essa política, né, ela veio para garantir aí o direito constitucional à saúde, não só dessas pessoas que estão nessa situação, mas também dessas crianças que são filhos dessas pessoas, né. E aí, o que ela previu? Ela previu a inclusão de unidades prisionais, né, e a implantação de unidades básicas de saúde, né, nos estabelecimentos penais, com a inserção de uma equipe multiprofissional, composta minimamente por médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social e cirurgião dentista, e um técnico de enfermagem. E o que ela desenvolve? Ações de promoção da saúde, prevenção, tratamento e recuperação de doenças em agravo em todos os ciclos de vida. E aí, em especial das mães privadas de liberdade e de suas crianças, né? E algumas ações de promoção de saúde, elas são feitas por essas equipes. Então, desde o acesso ao pré-natal qualificado, né, com a detecção das complicações que necessitam de encaminhamento para serviço especializado, até a orientação dessas mulheres gestantes privadas de liberdade sobre o próprio planejamento reprodutivo, né, também em relação à importância do aleitamento materno, né, e o estímulo a esse aleitamento materno até os 2 anos ou mais de vida, né, e até o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, né, e aí, mesmo que esse ambiente tenha que ser readequado, né, para que essa mãe consiga promover esse aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida. Isso é algo que está dentro das ações de promoção, gente, mas que eu duvido muito que seja feito, né. Eu não conheço como funciona, nunca fui visitar uma unidade, né, para saber como que essas ações de fato acontecem na prática, né, mas eu acho muito difícil, né, porque se até mesmo as próprias questões mesmo de espaços são sempre discutidas, que são poucos, né, que esses ambientes geralmente estão superlotados, né, então duvido muito que
tem uma adequação do ambiente para que esse aleitamento materno exclusivo seja feito até nesses primeiros 6 meses de vida, né? Então, é importante também as ações de orientação e disponibilização de alimentação complementar saudável e suplementação de micronutrientes, como ferro e vitamina A, desenvolvimento de atividades lúdicas com as crianças em unidades prisionais, acompanhamento do crescimento, né, com avaliação do peso, da altura, do IMC, a vacina, a suplementação de ferro e vitamina A vigilância do desenvolvimento infantil por meio desse acompanhamento, né, na caderneta de saúde da criança. É importante as ações de vínculo, de fortalecimento de convivência familiar e vínculo afetivo da criança com seus pais privados de liberdade, evitando o rompimento do vínculo, né, que isso pode gerar situações de estresse e de violência, né. E também uma das ações que podem ser desenvolvidas por essas equipes, né, é a substituição da prevenção preventiva pela domiciliar a critério do juiz, quando a pessoa for gestante, ou quando for imprescindível os cuidados especiais da criança menor de 6 anos de idade ou com deficiência, ou mulher com filho de até 12 anos de idade, ou homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho até os 12 anos, né? Então, isso é garantido pela Lei 13.257, de 8 de março de 2016. Agora, gente, a gente vai falar um pouquinho da atenção à saúde das crianças negras, quilombolas do campo e residentes nas águas e na floresta, né? E aí, por que eu trouxe essa imagem, né? Que a gente tem aí uma diversidade, né, de populações, né? E é importante a gente lembrar que no dia 21 de março, né, é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. E não tem como a gente falar desse assunto, né, sem falar dessa situação, né, de discriminação, né, e que isso acaba afetando a criança negra, né, porque a própria população negra, ela apresenta indicadores socioeconômicos desfavoráveis em relação às outras populações, né. Então, assim, desde o pré-natal, né, gente, até mais para frente, né, mulheres negras, elas têm uma menor cobertura de consultas pré-natais, e os bebês negros têm 25% mais chance de morrer até 1 ano de vida do que os brancos, né. Então, além disso, a população negra, ela é reconhecidamente como mais suscetível a algumas doenças e agravos prevalentes, com destaque para a doença falciforme, a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase e a foliculite, né. E outras doenças que podem ser adquiridas em condições desfavoráveis, tais como a desnutrição, anemia ferroprivo, sofrimento psíquico, o estresse, a depressão, entre outros, né. E, assim, o que se percebe dentro das pesquisas, né, gente, é que as mulheres negras, elas peregrinam mais do que as brancas em busca de vaga de hospital na hora do parto e recebem menos anestesia durante o trabalho de parto, né. E aí, gente, é super importante a gente falar que a violência institucional e a discriminação de raça-cor são desafios para o sistema de saúde. E embora eu não tenha colocado aqui no slide, eu tenho que citar para vocês que é nossa obrigação, e aí eu falo nossa, porque eu, enquanto enfermeira, vocês, enquanto futuros médicos que poderão vir a trabalhar dentro das unidades básicas de saúde, não só nas unidades básicas de saúde, né, dentro do Sistema Único de Saúde como um todo, né, mas nós, enquanto esses profissionais que estamos lidando com essa população, nós temos obrigação de fazer essa distinção do quesito raça-cor, né, então, por meio da portaria número 344, de 1º de fevereiro de 2017, foi definido que os sistemas, né, tenham esse critério de inclusão do quesito raça-cor. Então, lá, quando você vai fazer o cadastro de uma pessoa, quando você vai fazer o atendimento, você deve deixar, é obrigação do profissional ele fazer essa discriminação. E como que a gente faz isso? Simplesmente perguntando
a pessoa como que ela se considera, qual cor que ela se considera. E por que a gente tem que fazer isso? Porque isso é super importante na definição, né, desses números aí, para a gente saber como que tem sido esse acesso dessa população, né? Então, a gente ainda tem muitos números subnotificados aí. E mesmo assim, a gente já tem números que mostram o quão o atendimento a essa população é falho, né? Então, é super importante a gente lembrar desse quesito aí, né? É importante falar que em relação à doença falciforme, o próprio Ministério da Saúde, né, elegeu isso como uma prioridade e acabou publicando diretrizes terapêuticas, né, para o tratamento dessa doença, né, e aí ele publicou no ano de 2010 a portaria número 55, né, e aí no ano de 2013, em 2010, essa número 55, ele aprovou esse protocolo clínico e essas diretrizes terapêuticas em doença falciforme, e no ano de 2013, o documento Doença Falciforme, Condutas Básicas para o Tratamento. Né? E o que se observou, gente? Observou que as iniquidades vividas pela população negra vão causar um impacto negativo na saúde e no desenvolvimento saudável da criança. Daí a importância de investir em ações intersetoriais no território articuladas com as demais políticas públicas, né? Além da atenção integral à saúde, na atenção básica, complementada na rede de atenção à saúde e na formação e educação permanente para os trabalhadores de saúde, né, incorporando as reivindicações dos movimentos sociais, dos fóruns de participação popular e controle social, né. Agora a gente vai falar um pouquinho da questão da população negra e o suicídio, né, então, o grupo de jovens negros, eles são mais vulneráveis e afetados pelo suicídio, por conta principalmente o preconceito e a discriminação racial e ao racismo institucional, né? Então, existe um estigma em torno do suicídio, e aí a gente vê que o racismo, ele está relacionado e contribui para o silenciamento, né, em torno dessa questão, né, que já é difícil das pessoas falarem abertamente sobre o assunto, né? E aí, a população negra, quais são as causas de suicídio dentro dessa população? Então, é o não lugar, a ausência de sentimento de pertença, o sentimento de inferioridade, a rejeição, a negligência, os maltratos, o abuso, a violência, a inadequação, a inadaptação, o sentimento de incapacidade, solidão, isolamento social e a não aceitação da identidade racial, sexual, afetiva e de gênero e de classe social, né? E aí, a Universidade de Brasília, em 2016, ela fez uma pesquisa, né, e o que ela constatou? Que entre 2012 e 2016, aumentou a proporção de suicídios entre negros e pretos e pardos, né? Então, aqui, 2012, quando a gente compara os brancos, houve uma diminuição. E quando a gente compara aqui, soma, né, o número de pretos e pardos, a gente percebe que houve um aumento nessa taxa, né? E aí, essas tirinhas aqui são para vocês verem com cuidado, né, de um material que, inclusive, está nas referências, né, de uma pesquisa realizada por psicólogos na USP, né, e a gente demonstra situações do dia a dia a que essas pessoas negras estão expostas, né, a esse racismo institucional do qual a gente fala, e que isso acaba prejudicando muito, né, esse acesso à saúde e esse não atenção, né, aí necessária para essa população. A gente ainda também, junto com a atenção à saúde das crianças, nessas situações, a gente tem que falar das situações das crianças quilombolas, né, então, por quê? Porque estima-se que há aproximadamente 3 mil comunidades quilombolas em todo o território nacional. E o índice de desnutrição, né, ainda é muito grande, né, quando a gente olha para o déficit de peso em relação à idade, né.
Então, enquanto que é de 14,8, né, esse índice aí dessa população, no restante da população brasileira é 1,6, né? E os estados que contêm um quantitativo maior dessa população em comunidades quilombolas são a Bahia, o Maranhão, Minas Gerais e o Pará. Né? Então, existem aproximadamente 200 mil crianças quilombolas com idade entre 0 a 5 anos, né? E a gente precisa tratar desse universo, né, dessas crianças, de meninos e meninas em desenvolvimento que necessitam de inclusão dentro dessas políticas sociais, né? E para isso, né, para a inclusão desse grupo populacional, foi criado o programa Brasil Quilombola, por meio do decreto número 4.887, né? E assim, e apesar dos esforços do governo para garantir a participação dessas crianças nos programas federais, né, essas crianças ainda se encontram com dificuldades de acesso e uma discriminação dentro dessas políticas, né, de certa forma, né, porque existe uma condição de invisibilidade social, né, que aí gera uma grande preocupação, principalmente pelo alto índice de mortalidade infantil, de prematuridade, desnutrição e de doenças infecciosas dentro dessa população. Agora a gente vai falar um pouco da atenção à saúde de crianças do campo e residentes nas águas e nas florestas, né? Aí, gente, por quê? Porque a gente ainda tem que essa população do campo e da floresta, ela representa de 19% da população no Brasil, né? E aí, cerca de 29,9 milhões de pessoas ainda residem em localidades rurais, né? Em aproximadamente 1,8 milhões de domicílios, nos quais as condições de saúde, né, evidenciam uma limitação de acesso à qualidade, né, nos serviços de saúde, né? Bem como uma deficiência na área de saneamento ambiental, né? Então, quando a gente compara, né, a população urbana, essa população ainda se encontra, né, de maneira, em situação de vida mais precária ainda do que a população urbana, né? E quem são essas populações do campo e residente nas águas e nas florestas, né? Então, são várias, né, gente? São populações que estão no campo, na floresta, e que elas ainda mantêm seu modo de vida e produção, né, predominantemente no campo, na floresta, nos ambientes aquáticos, com relacionados a agropecuário e extrativismo, né, e aí a gente vai ter os camponeses, os agricultores familiares, os trabalhadores rurais assalariados e temporários que residem ou não no campo, trabalhadores rurais assentados e acampados, populações que habitam ou usam reservas extrativistas, né, populações ribeirinhas, populações atingidas por barragens e outras comunidades tradicionais, né. E também, gente, para essa população, né, foi criada a Política Nacional de Saúde Integral a populações do campo e da floresta, né, e aí, justamente, né, para tentar fazer com que diminua essa incidência, né, de doenças, né, e por conta de toda essa dificuldade, né, esse acesso aos bens e serviços que são necessários à sobrevivência, por não ter condições de saneamento, por estar ainda submetidas a ambientes de insalubridade, ao analfabetismo, né, foi preciso editar essa política para ver se diminui esses índices de mortalidade aí, e esse número, né, que reflete, né, essa situação de pobreza extrema a que essas comunidades estão submetidas, né. Então, todas essas políticas aí, né, para famílias negras, quilombolas, do campo, da floresta, foram instituídas, né, políticas e programas para tentar melhorar o contexto que o contexto a que essas populações estão submetidas. Então, para isso, tem a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra,
o Programa Brasil Quilombola, a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta, tá? E algumas ações para essa população foram feitas, como a qualificação dos profissionais da atenção básica, o estímulo ao aleitamento materno, né, a suplementação de ferro e vitamina A vigilância alimentar e nutricional, a atenção ao pré-natal qualificado, né, a definição das linhas de cuidado, né, para todas essas populações, né, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento por meio da caderneta de saúde, atividades educativas de promoção de saúde na escola, né, e até mesmo a capacitação dos profissionais da saúde. Agora a gente vai falar um pouquinho da atenção à saúde das crianças em situações em desastre, né. Então, a gente tem aí que as situações de desastre nos últimos anos têm atingido um número importante de famílias, né, e nesse sentido, o sistema de saúde promove ações para redução dos impactos na saúde da população em geral, né, visando uma redução desse sofrimento mental, de doenças e agravos iminentes e da proteção e da defesa de direitos violados, né. Então, é importante o planejamento das ações de proteção humana para crianças e adolescentes que devem ser prioridade pela sua própria condição peculiar de desenvolvimento, né? E não somente pelas consequências imediatas, como o risco de morte, a maior exposição à doença e violência, né? E aí, o que se percebe, né? Principalmente para essa população aí, que quanto é menor a idade das crianças, maior será a vulnerabilidade, né, devido a essa diferença no senso de percepção de risco, na capacidade motora e na utilização da visão periférica, entre outros fatores, né. E nessas situações, gente, as crianças ficam mais expostas, né, à violência de tanto de natureza física, sexual, psicológica e à negligência, né, entre tantas outras formas de violação de direitos, né. E para isso foi instituído um protocolo nacional conjunto para proteção integral de crianças e adolescentes, né, por meio da portaria interministerial número 1 de 2012, né, e aí ampliado para pessoas com deficiências e idosos, conforme a portaria interministerial número 2, né. E para que isso, né? O objetivo de tudo isso é assegurar a proteção integral dessas crianças e adolescentes, né, nessas situações de risco e desastre, né, com vista a diminuir, a reduzir, né, essa vulnerabilidade a que eles estão expostos, né. E também, gente, orientar os agentes públicos, a sociedade civil e setor privado e as agências de cooperação internacional que atuem, né, em situação de risco e desastre no desenvolvimento de ações de preparação, prevenção e resposta e recuperação nos 3 níveis da federação. E aí, gente, a Força Nacional, dentro do saúde, né, ela é um componente humanitário do SUS e ela é parte estruturante da rede de atenção às urgências e emergências, né. E aí, ela atua, né, nessas situações, né, para com garantia, né, do atendimento dessas crianças, né, por meio de as equipes multiprofissionais, né, e ela é, ajuda aí nessas situações, né, para garantir esse atendimento, né, porque muitas vezes essas crianças, elas são tiradas do seu, muitas vezes não, elas vão ser tiradas, né, por conta da situação de desastre do seu ambiente, né, vão ser transportadas para os outros locais, né, e aí, nesse sentido, a Força Nacional faz toda essa organização desse atendimento aí, dessas crianças e famílias que estão nessa situação, porque elas organizam aí, ela organiza aí como que vai ser isso dentro desses ambientes aonde essas famílias estão alocadas, né. Agora, por último, por fim, a gente vai falar um pouquinho do trabalho infantil, né, que ela é considerado pela OIT como uma violência, né, uma vez que priva a criança da sua infância e de todo o seu potencial e dignidade, né, prejudicando seu desenvolvimento físico, psicológico, né, e principalmente quando essas crianças estão envolvidas em atividades de exploração comercial, sexual, colocando em risco sua saúde, segurança e desenvolvimento moral. Então, gente, desde os anos 90,
o Brasil, ele, infelizmente, tornou-se reconhecido, né, infelizmente não, felizmente, tornou-se reconhecido, né, pela adoção de medidas legislativas avançadas na luta contra o trabalho infantil, né, sendo que a própria Constituição Federal, ela proíbe, né, o trabalho por menores de 16 anos, né, exceto dos 14 aos 16 na condição de aprendiz, né. E o que a gente observou aí ao longo desses anos, né, desde os anos 90? Que houve uma redução em 56% do trabalho infantil, né, no ano de 1999 a 2011, né, e entre 2009 e 2011, mais de 597 mil crianças deixaram atividades laborais em todo o território nacional, né, mas ainda temos mais de 3,5 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos que ainda continuam sujeitos ao trabalho infantil, né? Então, isso ainda é um problema a ser resolvido pelo nosso país, né? No qual essas crianças deveriam estar na escola, né? E se estivesse trabalhando, né, nessa condição de menor aprendiz, né? Então, assim, ainda no ano de 2016, gente, o Brasil tinha cerca de 1,8 milhão de crianças e adolescentes 5 a 17 anos em situação de exploração de trabalho, né? E embora houvesse uma visível diminuição nessa quantidade em relação ao ano de 2014, ainda há uma existência de 3,3 milhões de crianças, né, ocupadas, né? Então, esse número ainda é muito grande, né? Pensando que ainda tem um grande número de crianças que eram para estar na escola e que continuam trabalhando, né? E assim, ainda há um desconhecimento, né, particularmente na faixa etária abaixo de 10 anos, em relação a alguns tipos de trabalho que essa população está submetida, né? E isso tem impedido que medidas mais eficazes sejam implantadas, né? E esse trabalho infantil, gente, ele compromete a curto e médio prazo o crescimento e desenvolvimento físico, sensorial, cognitivo e psicológico, além de privar do acesso à escola ou de um bom rendimento escolar e o convívio em sociedade, né? Em relação a isso, né, a gente tem que os acidentes de trabalho têm uma prevalência entre menores de 16 anos e é cerca de 6 vezes maior entre crianças do que entre adultos. Para isso, gente, o SUS, ele conta com a Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, o RENAST, né, que ele é composta pelos SERESTES, né, e esse sistema tem dentro dessa rede, né, existe um sistema de coleta de dados que permite quantificar as piores formas de trabalho infantil que acomete essa população ainda de crianças, né, e ele tem sido aprimorado por meio da notificação de acidentes de trabalho graves e com crianças e adolescentes, né. Então, os profissionais da atenção básica, dentro da estratégia de saúde da família, junto com os profissionais do SEREST, né, eles podem contribuir, porque eles têm acesso a esses lares, né, com a identificação e no combate ao trabalho infantil e proteção ao ao trabalhador adolescente, né. E aí, para isso, né, existem diretrizes para atenção integral à saúde da criança e adolescente economicamente ativos, né, essas diretrizes, elas devem constituir um conjunto de indicações que, respeitando cada contexto social, apontem os conteúdos fundamentais para o acolhimento de crianças e adolescentes em situações de trabalho e de suas famílias pelos profissionais do SUS, com ênfase para atenção básica. E aí, gente, eu finalizo aqui a minha fala, né, e trago essa imagem para dizer que toda a vida importa, né, não interessa, e principalmente quando a gente pensa na vida da criança, né, não interessa se ela está num contexto de vulnerabilidade ou ou que contexto
que ela esteja, né? Cada vida importa, né? Então, é extremamente importante a gente falar. Eu sei que a aula é meio cansativa quando a gente traz essas questões de política aí, mas são essas políticas públicas que garantem esse olhar mais aguçado e com mais atenção de nós, enquanto profissionais de saúde, que fazemos parte dessa vida em sociedade aí que essas pessoas tanto necessitam, né? Então, essas são as referências que eu utilizei, né? Eu agradeço vocês, peço desculpas, né, pela primeira gravação, que não ficou boa o áudio, né? Obrigado por terem sinalizado, né? E qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Um abraço e tchau, tchau.